Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa oitava aula do curso de SketchUp. Nessa aula nós vamos continuar trabalhando com as cenas e também vamos aprender como nós podemos exportar todas as nossas cenas e os nossos modelos para outros programas ou também como imagem e até criar vídeos a partir dos modelos de SketchUp. Mas antes de fazer isso, eu quero começar a aula fazendo um exercício para mostrar para você sobre as possibilidades que nós temos de utilizar cotas e indicações no SketchUp. Então, para fazer isso, nós vamos abrir a pasta 8 e você vai abrir esse exercício de cotas e indicações. Então, vamos iniciar aqui. Então, nesse arquivo, nós temos uma piscina com alguns níveis diferentes, inclusive um spa ali no canto. E esse arquivo também, ele já tem algumas cenas criadas. Então eu tenho aqui a cena de perspectiva, planta baixa, corte 1 e corte 2. Então vamos começar pela perspectiva. O que acontece? Em alguns momentos vai ser necessário você passar as medidas, representar as medidas, às vezes para passar para um fornecedor, para alguém que vai executar o serviço, ou até mesmo mostrar para o cliente. Então, como que nós podemos fazer para indicar uma medida aqui de uma forma fácil dentro do SketchUp? Nós temos a opção de trabalhar com as cotas. Então, aqui na perspectiva mesmo, eu vou descer até o conjunto grande de ferramentas e ao lado da fita da trena, nós temos aqui a opção de cotas, então dimensões. Eu posso selecionar aqui as dimensões e daí a única coisa que a gente tem que prestar atenção, e é um pouco diferente de outros programas, é que nós só conseguimos clicar para fazer as nossas dimensões com base nas extremidades das linhas ou no ponto mediano. Eu não posso clicar em qualquer ponto aleatório da linha. O Sketch não vai deixar que a gente faça isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto da extremidade. Posso clicar aqui, clico aqui também, e eu vou arrastar para posicionar essa cota. Então ela já está ali. Mesma coisa eu poderia fazer aqui, jogar lá na extremidade e vir com a minha cota para cá. E eu posso fazer isso então para medir qualquer linha que eu precisar, a gente vai fazendo dessa forma. Olha, se eu quisesse medir aqui também, poderia puxar a cota aqui e uma outra cota para cá. Então isso vai facilitar bastante em alguns momentos que a gente precisa tirar uma cota rápida, enviar uma imagem aqui do Sketch com as dimensões para alguém. Então essa é a forma mais rápida de fazer, trabalhar com as cotas dentro do SketchUp. Só que vamos então ver algumas particularidades em relação às cotas. A primeira coisa é o seguinte, as cotas, olha só, por mais que eu mova a minha câmera, as cotas elas sempre vão estar voltadas para a câmera, então sempre vão estar voltadas para a gente. O número ele vai girar automaticamente. E olha só, além disso, o número aqui em relação à nossa piscina, ele tem um tamanho, ele até está com um tamanho pequeno em relação à piscina, mas conforme eu afasto a nossa câmera, o número fica maior. Isso acontece pelo seguinte, o número ele sempre vai ser do tamanho definido na nossa tela. Então, quanto mais afastado eu tiver, maior o número vai estar em relação ao nosso desenho. E o contrário também seria verdade. Então, quanto mais eu aproximo, menor o número fica em relação ao modelo, mas o tamanho na tela é sempre o mesmo. Então, isso é uma particularidade que a gente precisa considerar. Uma outra questão é o seguinte, pode notar que todas as nossas medidas elas estão aparecendo com metros no final, porque a unidade de medida nesse modelo é metro. Isso aqui você pode até deixar assim, mas isso acaba sendo uma informação repetitiva. Não tem necessidade de o tempo todo, para todas as cotas, eu estar mostrando ali que essa dimensão está em metros. Seria mais fácil, nessa imagem aqui, eu simplesmente colocar um aviso na minha foto ou até avisar a pessoa para quem eu estou enviando essas medidas que todas essas cotas elas estão em metros. E aí como é que a gente pode fazer então para retirar essa marcação em que ele fica mostrando a unidade de medida? Nós podemos fazer o seguinte, você precisa ir aqui na janela
e nós vamos nas informações do modelo. Dentro das informações do modelo, nós temos a opção de unidades. E aqui dentro dessas unidades, nós temos uma opção aqui, que é mostrar o formato das unidades. Então, se nós desmarcarmos essa opção, olha só, as nossas cotas, elas ficam apenas mostrando ali a dimensão e não fica mostrando, né, que está tudo em metros. Então, assim, eu acredito que seja melhor de trabalhar. Tem mais uma questão aqui. Olha só, a gente fez então algumas cotas, só que o que acontece? Se eu for para minha planta baixa, essas cotas você pode perceber que elas vão continuar. Elas estão ali ainda. Se eu for para o meu corte, elas também vão continuar. Aqui, na verdade, né, essa daqui ficou escondida e é a única que estaria aparecendo, então por isso que não aparece. Mas aqui no corte 2, por exemplo, olha só, a gente tem essas cotas continuam também. Pode ser que você queira que as cotas apareçam, que elas continuem a aparecer. Isso é uma possibilidade. Só que quando a gente está trabalhando com por exemplo, com várias cenas, em que eu vou representar algumas cotas em perspectiva, algumas outras cotas em planta baixa, outras em corte, assim por diante, o ideal é que a gente organize essas cotas em etiquetas, né, camadas diferentes. Então, o que acontece aqui? Toda vez que você cria uma cota, ela também vai ser criada em alguma etiqueta. Então, aqui nesse modelo, eu não tenho nenhuma etiqueta criada, por isso que todas essas cotas foram criadas automaticamente na camada sem etiquetas. Bom, se eu quisesse, por exemplo, organizar essas cotas, eu costumo fazer da seguinte forma, eu acredito que funciona bem. Por exemplo, eu tenho 4 cenas aqui, então eu vou criar 4 camadas, cada uma para cada cena. Então, por exemplo, eu vou criar uma aqui e eu vou chamar de cota cena 1. Depois eu vou aqui, cota cena 2, cota cena 3 e cota cena 4. Dessa forma eu vou fazer o seguinte, então aqui na perspectiva, eu vou selecionar todas essas cotas e eu vou colocar elas todas na cota 1. Pronto, então aqui tá ok. E eu vou fazer uma outra coisa. Nessa cena, o que acontece? Eu não quero que a cota da cena 4, da cena 3 e da cena 2 apareçam nessa minha perspectiva. Por esse motivo, eu vou deixar oculta essas cotas e eu vou atualizar essa cena, de forma que agora, por padrão nessa cena, essas 3 etiquetas vão estar ocultas. Então eu vou vir aqui e eu vou atualizar a cena. Isso é uma forma da gente atualizar. Então qualquer mudança que eu precise fazer numa cena que já existe, eu posso alterar normalmente e depois eu preciso atualizar para que essas alterações fiquem salvas. Agora eu vou passar para a planta baixa. Então aqui na planta baixa o que vai acontecer? Eu só quero a nossa cena 2, então eu vou ocultar as cotas ali da cena 1, e elas já sumiram, e eu também não quero que apareça nada da cena 3 e cena 4. Então aqui eu já vou, por exemplo, atualizar, e agora para criar essas cotas da planta baixa, eu vou aqui colocar na etiqueta da cota cena 2, e todas as minhas cotas vão ser criadas nessa etiqueta. Então eu vou pôr aqui, vou colocar aqui também, e assim por diante. Então a gente pode criar as cotas que forem necessárias, só que nessa etiqueta. Então aí. Pronto, então vamos supor que eu criei essas cotas. E agora então tá ok. Olha só, se eu for para a perspectiva, ele vai me mostrar as cotas ali da perspectiva. E quando eu passo para a planta baixa, então as cotas da cena 2. E aí eu não fico com cotas aleatórias ali, meio que perdidas, porque seriam usadas em uma outra cena. Mesma coisa aqui no corte 1. Então, por exemplo, aqui eu vou ocultar cena 4, cota da cena 2 e cota da cena 1, e vou fazer as minhas cotas utilizando a cota da cena 3. E aí eu vou também ajustar aqui. E eu vou atualizar essa cena. Então isso vai ficar salvo. Agora, para finalizar, cota
do corte 2. Então, aqui é a nossa cena 4. Eu vou ocultar a cota da cena 1. Opa, essa aqui está sendo usada no momento, eu não tenho como ocultar. Então, antes disso, eu vou selecionar que a camada corrente vai ser a cota cena 4. E aí sim eu posso ocultar essas 3 etiquetas. E aí, por fim, eu vou fazer aqui as minhas cotas. E eu vou atualizar, então, essa cena. Pronto. Então, agora ficou tudo organizado. Olha só, eu tenho as cotas aqui para essa cena, as cotas para a cena da planta baixa, cotas da cena do corte 1 e do corte 2. Então, isso facilita bastante quando você precisa, a partir de um mesmo desenho, cotar diversas cenas. Então, o ideal é que você separe as cotas por etiquetas, por camadas. Aí aqui também, uma outra questão é o seguinte, olha só, quando a gente vai cotar, por exemplo, esse 0,60, que eu preciso cotar essa altura. Então, eu vou fazer novamente. Quando eu clico aqui, como eu falei, eu não posso clicar simplesmente aqui em cima. Ó. Apesar de eu conseguir marcar aqui com a cota, eu não posso clicar. Então, você precisa fazer assim. Você precisa buscar uma extremidade. Por exemplo, eu vou clicar aqui. E aí, depois, a cota ela vai ficar na horizontal, na vertical ou horizontal. Isso vai depender de como tiver o seu mouse. Então, aqui, eu clico lá na extremidade e trago a cota aqui na vertical. Se já tiver alguma cota nesse mesmo ponto, então, olha só, quando eu chego aqui perto da cota, ele alinha, ele gruda na cota ali para que as duas fiquem alinhadas. Então, dessa forma, a gente consegue fazer isso também. Então, é isso. Sempre que você precisar cotar, por exemplo, daqui para cima, então você tem que procurar uma extremidade, mesmo que seja longe. Olha aqui, por exemplo, aqui, e aí eu venho para cá. Então, essa é a única forma. Infelizmente, o Sketch não deixa a gente clicar ali em qualquer ponto para trabalhar aqui com essas cotas. Então, isso é uma questão interessante também. Além dessas opções, nós temos aqui uma outra opção que é o seguinte. Eu posso utilizar essa opção de texto, que fica logo abaixo das cotas. Então, se eu clicar aqui, eu posso fazer o seguinte. É um texto, mas não é um texto 3D, igual a gente tinha visto na aula passada. Esse aqui é um texto para as indicações. Então, vamos supor que eu quero indicar qual é o revestimento de azulejo usado nessa piscina. Então, eu clico aqui, puxo para cá e olha só, ele já vai abrir ali uma caixinha onde eu posso colocar que então é um azulejo azul. Eu poderia colocar qualquer outra especificação, a marca, a referência, assim por diante, o tamanho também, mas ali eu vou colocar só isso nesse momento. Então, azulejo azul. Beleza. Da mesma forma que nós temos as cotas, que elas ficam sempre de frente para a câmera e o tamanho delas vai depender do zoom que eu estou dando no SketchUp, aqui vai acontecer a mesma coisa, olha só. Se eu afastar, o meu texto vai ficar maior em relação ao modelo, e se eu girar minha câmera, ele vai acompanhar também o movimento da câmera. Então, vai funcionar exatamente igual às cotas. Como ele funciona também igual às cotas, isso aqui, caso você tenha diversas cenas e você quer fazer várias indicações diferentes em cenas diferentes, eu também aconselho que você trabalhe, crie algumas etiquetas, na verdade, específicas para eles. Então, na verdade, não específica para eles, mas assim como as cotas, eu posso colocar na mesma camada que as cotas. Então, por exemplo, essa indicação vai ficar na etiqueta cota da cena 1. Então, organizar eles da mesma forma que nós organizamos as etiquetas das cotas, porque daí a gente não tem problema daquela indicação ficar aparecendo em uma outra cena que eu não quero que ele apareça. Então aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui e indicar também, olha só, deck madeira. Então esse daqui eu vou colocar na cota da cena 2. Então ele não vai aparecer agora na perspectiva. Isso facilita bastante na hora de organizar bem as nossas dimensões e nossas indicações. Aí, uma particularidade também dessa questão da indicação do texto. Nós temos essa opção aqui, olha só. Quando você clica
em um plano para puxar a indicação, ele automaticamente te mostra qual é a área em metro quadrado desse plano. Então isso é bem interessante. Se eu clicasse aqui fora, ele só ia deixar a indicação né, em metros quadrados ali desse nosso plano, dessa nossa área. Nós podemos, então, descobrir a área dos elementos fazendo isso, puxando uma indicação, e nós temos também essa opção de fazer, né, ver uma área da seguinte forma. Olha só, eu poderia clicar aqui no deck, então eu entrei no grupo do deck e selecionar todo esse piso. E aí, clicando com o botão direito do mouse, nós temos a opção aqui de área, e eu posso vir e ver a área da minha seleção. Então eu clico aqui e ele diz que a área da seleção é de 24,57 metros quadrados. Então a gente pode descobrir as áreas clicando né, em diferentes planos para verificar certinho. Mas olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a piscina. Então, eu quero descobrir quantos metros quadrados de revestimento desse azulejo azul eu vou precisar usar nessa piscina. Se eu modelei a piscina da forma correta, então olha só, o revestimento ele só está aplicado aqui onde ele realmente vai estar aplicado, toda essa parte de baixo aqui está com revestimento de concreto, eu posso vir aqui, selecionar esse material, então eu tanto poderia vir aqui em área e vir da seleção, só que ele só me daria a área desse plano, e eu posso fazer assim, ó, área do material. Então ele vai somar todas as áreas onde esse material está aplicado e vai me mostrar que eu tenho 99,08 metros quadrados desse material no meu modelo. Então isso facilita bastante, porque a gente consegue de uma forma bem rápida descobrir, né, o tanto de material que eu vou utilizar para determinado ambiente. Então isso é bem legal. E nós temos também a última opção, seria a opção de trabalhar aqui com área área da etiqueta. Só que daí aqui, nesse nosso caso, não vai funcionar bem, porque na verdade esse plano está na opção sem etiqueta. Então aqui ele vai somar todos os planos, está tudo desenhado nesse plano. Então ele vai somar essa área com essas áreas externas, com essa área aqui embaixo também. Então daí nesse caso não vai ser muito útil para a gente trabalhar com a opção de etiquetas. A gente acaba utilizando apenas a opção de seleção e material para descobrir a área dos ambientes e dos objetos, né, de qualquer material que eu queira aí dentro do SketchUp. Então essas são algumas opções bem interessantes. Aí, para finalizar, eu quero mostrar aqui as opções que nós temos para, por exemplo, alterar o estilo de texto das nossas cotas. Então, tanto tamanho, cor e assim por diante. Nós podemos fazer o seguinte, nós precisamos vir aqui em janela e entrar novamente nas informações do modelo. Aqui dentro nós temos então essa opção de dimensões. E aí olha só, eu tenho aqui algumas opções, por exemplo, o meu texto para as dimensões é esse texto nessa fonte da Roma e com 12 pontos. Se eu simplesmente vier aqui e alterar a fonte que eu quero, a altura e assim por diante, não vai funcionar, porque essa opção ela só seria aplicada para as cotas que eu vou fazer daqui para frente. Então, para eu conseguir alterar as cotas que já existem no nosso modelo, você precisa fazer o seguinte, eu preciso vir aqui ó, em selecionar todas as dimensões, então ele já selecionou, e aí sim eu vou fazer as alterações. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar essa letra na cor vermelha, e eu vou alterar eu vou deixar ela em outra fonte também. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, essa opção aqui, Century e Gothic. Só para a gente diferenciar, vou colocar em negrito também e vou deixar com 12 pontos mesmo de altura. Vou dar um OK. E aí, então eu selecionei, alterei. Aqui ainda não mudou, mas eu vou selecionar agora essa opção, ó, atualizar as dimensões selecionadas. Olha só, então agora ele automaticamente alterou todas aquelas dimensões que eu selecionei. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar com outros estilos de texto para as nossas cotas. Às vezes, olha só como ficou mais fácil de enxergar a cota, né, as cotas aqui nesse modelo.
Então essa é uma opção interessante para usar, que vai facilitar bastante o entendimento de todas essas cotas, todas essas indicações. Perceba que o nosso texto não mudou ainda. Para eu alterar a opção de texto, nós vamos em outra opção. Então eu vou vir aqui em Janela, vou lá em Informações do modelo novamente, e eu tenho aqui a opção de texto. Aí ele vai funcionar da mesma forma. Eu tenho, por exemplo, o texto guia. Esse é o texto que a gente precisa alterar. Então eu colocaria aqui selecionar todo o texto guia, e olha só, ele já deixou ali em azul, e aqui eu também poderia fazer as alterações. Aqui eu só vou alterar a cor para a gente conseguir enxergar. Então eu vou deixar nessa cor aqui e coloco aqui, ele já está selecionado, agora eu coloco aqui atualizar o texto selecionado. Então, aparentemente nada mudou, mas quando eu clico fora aqui, olha só, agora o meu texto está roxo. Então nós podemos fazer a alteração texto e cota dessa forma. Então, bom, é bem interessante trabalhar com essas opções. Em alguns momentos a gente vai conseguir, principalmente quando você precisa rapidamente indicar uma cota, mostrar alguma coisa para alguém. Então, essa opção aqui do SketchUp, ela é muito boa. Infelizmente, aqui a gente não consegue trabalhar com escalas, nada desse tipo. Para a gente trabalhar com escalas, controlar melhor o desenho, aí nós temos que jogar o nosso modelo para o Layout, que é um outro programa que trabalha em conjunto com o SketchUp. Então, ao final do curso, eu vou mostrar uma introdução ao layout para que você possa entender como o layout funciona e trabalhar com os desenhos com escala a partir dos seus modelos do SketchUp. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, é isso que eu queria mostrar aqui nesse exercício. Você pode salvar e agora nós vamos voltar para o nosso, continuar, na verdade, para o nosso sobrado. Bom, então agora nós estamos de volta aqui no sobrado e como eu havia falado, na aula passada eu deixei de tarefa para que você criasse mais algumas cenas. Então eu criei outras aqui, olha só, eu criei cenas do corte, então corte A e corte B, e também criei uma cena com estilo de desenho. Tem uma questão importante quando a gente está trabalhando com os estilos diferentes, quando o modelo já está quase pronto e nós temos inclusive passado os cortes aqui. Então o que acontece? Olha só, deixa eu colocar na opção de fachada e eu vou agora fazer uma cena com base aqui nos fundos e eu quero mudar o estilo, eu vou colocar um estilo de desenho. Então eu vou pegar aqui arestas desenhadas à mão e vou selecionar uma opção dessas. Olha só, toda vez que você está alterando um estilo depois que você tem um corte criado, então o Sketch, toda hora que ele muda, ele vai mostrar os cortes. Então ele vai mostrar o plano de corte e vai ativar o corte, o último corte ativo. Tá? Então isso é comum. Aí a gente tem que vir aqui, eu vou selecionar a opção Seção e nós temos que desativar o plano de corte e também o corte. Aí tudo bem, aí eu consigo aqui olhar certinho e eu posso, enfim, criar uma cena a partir dessa visualização. Então eu vou vir aqui e eu vou adicionar uma cena logo aqui. Então, relembrando, para eu renomear, eu vou renomear aqui, posso colocar estilo desenho 2. E olha só, como que nós podemos fazer para reorganizar a ordem das nossas cenas? Porque ela foi criada logo em seguida da fachada. Então, para eu colocar essa cena aqui do desenho por último, por exemplo, nós temos duas opções. Eu posso vir aqui pelo painel, aqui em cima direto, clicando com o botão direito do mouse, e eu tenho essa opção de mover para a esquerda ou para a direita. Então, se eu movo para a direita, ele vai mover uma vez para a direita. Daí eu teria que ficar clicando toda vez até ele chegar aqui na última posição. E se eu estiver no painel das cenas, nós podemos fazer essa alteração clicando nessa flecha. Então, olha só, eu tenho a opção de mover para baixo e mover para cima. Aqui eu quero que ela fique por último, então eu vou movendo ela para baixo.
aí vai ficando mais fácil de reorganizar. Olha só, eu já coloquei ela aqui e ela também aqui no painel de cima também já ficou alterada para o estilo de desenho, para a última posição, né? Então ficou aqui para a direita. Então, dessa forma a gente consegue ir reorganizando essas cenas. E essa questão de toda hora que você tiver um corte ativo e for mudar de estilo, você necessariamente vai ter que desativar o corte, tá? Fazer todo esse processo, porque ele sempre vai ativar. Então, beleza. Deixa eu voltar para a fachada. Agora eu quero criar uma cena dos fundos. Então, olha só, eu vou posicionar a minha câmera aqui nos fundos. E agora, a hora que a gente for começar a trabalhar com cenas dos ambientes, então fazer cenas aqui, né, vistas como se fosse do observador, você vai perceber que é um pouquinho complicado se a gente estiver trabalhando com essa opção do orbitar e do pan, né, que é aquela mãozinha que nós usamos ali, o panorama. Então, nesses casos, quando eu quero posicionar uma cena para mostrar um ambiente ou posicionar né, o meu observador dentro de um ambiente da casa, a gente não vai utilizar essas ferramentas que nós estávamos utilizando até agora para controlar o nosso SketchUp. Nós vamos utilizar, na verdade, essas ferramentas aqui que existem no conjunto grande de ferramentas. Então eu tenho aqui uma opção que é o posicionar câmera, nós também temos a opção girar e depois aqui o percorrer. Então vamos ver o que cada uma dessas opções vai fazer. A primeira opção nós temos aqui o posicionar câmera. Então olha só, é como se fosse uma pessoinha e eu vou pegar e posicionar então a localização do meu observador. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui. É só eu clicar e automaticamente o Sketch vai me jogar para esse observador. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, olhar para a direita, né? Então, olhar para casa. Quando a gente está trabalhando com o observador, nós vamos utilizar essa opção aqui para eu girar a câmera. Tá? Nós não vamos utilizar o orbitar. Por que essa opção aqui vai ser melhor? Essa opção vai permitir que a gente gire a nossa visualização sem sair do lugar. Então é como se a gente estivesse parado, em pé nesse local, e eu estivesse simplesmente girando o meu pescoço para observar, né, todo esse fundo da minha casa. Então isso vai ser bem mais fácil para posicionar a câmera do que se fosse trabalhar com o orbitar. Porque olha só, o orbitar, quando a gente trabalha com ele, na verdade eu estou deslocando a câmera, eu estou saindo daqui, eu estou girando, mas olha só, a posição da minha câmera, ele saiu de um local e veio para outro local. Então é muito mais difícil de controlar nesses casos. Por isso que essa opção aqui do olho vai facilitar bastante. Então sempre que estiver tentando posicionar a câmera dentro dos ambientes, eu aconselho que você trabalhe com essa opção aqui de posicionamento de câmera. Então eu vou clicar aqui novamente e aí eu vou girar o meu observador para cá. Tem uma outra questão também. Olha só, quando eu coloquei o meu observador, você pode perceber que aqui no canto inferior direito, ele me dá uma informação de altura dos olhos. Então isso aqui nós conseguimos controlar exatamente qual que é a altura do olho do meu observador. Então aqui é uma medida de uma pessoa mediana, né, 1,67, mas vamos supor que eu quisesse colocar o meu observador sendo uma criança. Então eu vou colocar 1,10 m de altura. Eu simplesmente posso clicar 1,10 e dar um Enter. Olha só, ele desceu o meu observador. Então agora a altura dos olhos ela está em 1,10. Aí nós podemos continuar aqui, ó, mexendo com o olho. Toda vez que eu entro no posicionar câmera, ele automaticamente seleciona essa opção do olho. Então daí ele já vai ficar selecionado aqui. E você pode utilizar o olho, é simplesmente clicar com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, o botão que a gente geralmente usa, segurar e aí você vai posicionando aqui, girando a câmera da maneira que você acha melhor. Então isso daqui é ótimo. Só que nós temos ainda um outro problema para resolver. E para mostrar esse problema, eu vou colocar o nosso observador agora aqui nesse cantinho. Olha só, então ele sempre vai
aproximar meu observador, deixando ele de frente para aquela área que eu selecionei. Aqui eu vou ter que girar para observar a minha casa. Olha só, aqui você pode perceber que a gente está vendo o fundo da casa, só que eu não consigo ver muita coisa. É como se nosso ângulo de visão está um pouco fechado. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos a opção de abrir o ângulo de visão aqui no SketchUp. Por padrão, o ângulo de visão ele já vem ajustado. Então, você vai ver que o ângulo padrão é de 35 graus de abertura. Mas nós vamos mudar um pouquinho. Então, como é que nós fazemos isso? Bom, para a gente selecionar qual vai ser o ângulo de visão, você vai ter que clicar em Z. Nós vamos utilizar aqui o atalho Zoom. Então, olha só, quando eu cliquei em Z, apareceu uma lupa, mas eu não vou utilizar essa lupa, seria para aproximar e afastar, né? Então, trabalhar com o zoom. Mas aqui eu tenho a opção de alterar o nosso campo de visão. Então, eu vou alterar o campo de visão para 55 e vou dar um Enter. Olha só que diferença, então ele abriu bem mais a minha câmera. Agora, se eu vier aqui clicar nessa opção do girar, que é o olho, eu consigo ver muito mais coisas dentro dessa nossa cena. Então, agora eu posso criar uma cena nova com esse ângulo de visão. Então, eu vou vir aqui. Na verdade, eu vou criar pelo painel. Então, lembrando que para criar pelo painel é simplesmente vir aqui e adicionar uma cena. E essa cena já está adicionada. Então, isso vai facilitar muito. Eu aconselho que quando você está trabalhando com ambientes, então tentando gerar perspectivas de ambientes, que você utilize a abertura da câmera em 55 graus. Essa é uma medida, é uma angulação boa, que ela não vai distorcer muito o nosso modelo. Nós podemos colocar um valor maior. Por exemplo, se eu quisesse ver ainda mais desse meu fundo, eu poderia colocar aqui um valor de 120, por exemplo. Mas olha só como ele distorce muito o nosso modelo. Então, a gente perde totalmente a noção do espaço. Por isso que eu não gosto de trabalhar com um campo de visão tão aberto assim. Então, por experiência, o campo de visão de 55, ele vai permitir que a gente tenha uma boa abertura, ao mesmo tempo que eu não vou perder a noção de espaço do ambiente. Então, é um padrão que eu utilizo no dia a dia, é trabalhar com as perspectivas internas com 55 graus. Então, isso é uma dica aí que facilita bastante. E essa questão do campo de visão também vai ficar salva na sua cena. Então, isso também é uma configuração que vai ficar salva na cena. Então, se eu tiver uma cena com campo de visão de 35, a outra cena com 55, o SketchUp ele vai fazer a alteração automaticamente. Então, eu vou criar mais uma cena aqui, ó. Então, eu já estou com o campo com essa opção, eu vou colocar o meu observador agora aqui. Vou abrir para olhar esse espaço. Posicionei a minha câmera, eu vou colocar a vista de um observador, vou arredondar para 1,7 e aí eu vou gerar uma cena dessa perspectiva também. Então eu vou vir aqui e adicionar uma cena. Além disso, o que nós temos aqui? Nós temos também essa opção que chama percorrer. Qual vai ser a vantagem de utilizar essa opção? Vai ser o seguinte, quando eu estou trabalhando com percorrer, olha só, se eu fosse aproximar aqui, por exemplo, agora eu estou aproximando com o zoom e eu vou tentar orbitar para posicionar o meu observador. Então é comum, principalmente quando a gente está trabalhando no interior da casa e daí o espaço ele é mais apertado, eu acabar fazendo isso aqui, ó. Eu vou me perder, vou entrar na parede, eu vou ter que dar um zoom para sair. Então vai ser meio... Então isso vai dar trabalho. Aí o que acontece? A gente tem a opção do percorrer. Ela vai funcionar da seguinte forma. Então eu vou posicionar meu observador aqui e com o percorrer você vai ter que fazer o seguinte. Você vai clicar e segurar com o mouse. Então eu vou clicar e segurar e eu vou movimentando o meu mouse para a direção que eu quero. E olha só, ele vai andando aqui por esse espaço. Então a gente consegue percorrer o nosso modelo. E a vantagem de trabalhar com essa opção é que, por exemplo, se eu encontrar uma parede ou uma porta, olha aqui, ele vai travar, mas ele não vai entrar. Então ele reconhece isso como uma parede, como
algo que está bloqueando ali e ele não deixa eu entrar. Então a gente não tem esse perigo de acabar se perdendo dentro do nosso modelo. Então isso ajuda bastante. Além disso, tem uma outra vantagem também, olha só. Então eu vou percorrendo aqui. A hora que eu solto, se eu quiser girar, então utilizar essa opção do olho, se eu estiver aqui nesse comando percorrer e clicar na bolinha do mouse como se fosse o orbitar, ele vai automaticamente selecionar a opção do olho. Então ele entende que aqui a gente na verdade está trabalhando com o observador, então nesse momento não faz sentido orbitar. Por isso que clicando na bolinha do mouse eu vou direto para a opção do olho. Então eu vou conseguir girar o pescoço e enquadrar certinho a minha cena. Então essa opção vai facilitar bastante. Eu vou criar aqui mais uma cena. E beleza, então tá ótimo. Eu posso ir renomeando essas cenas, mas o que eu quero que você faça agora é o seguinte. Você vai criar, então, algumas cenas internas. Por exemplo, aqui na parte de cima, onde nós temos a nossa casa mobiliada. Eu vou trabalhar com o meu observador. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, nesse quarto, que está mais certinho. Então eu vou colocar o observador aqui. E eu vou ajustar aqui minha câmera para que eu possa fazer essa perspectiva. E aí, bom, beleza, isso aqui já está criado. Eu posso adicionar minha cena. Quando eu estou trabalhando com essa opção aqui, que é o, digamos assim, que é o posicionar câmera, que é o meu observador, perceba o seguinte, se eu clicar aqui e girar, se eu colocar, olha só como está aparecendo a altura dos olhos, ele está aparecendo como 4,83. Isso é porque a altura do observador vai ser sempre com base no nível 0. Então eu tenho que levar isso em consideração se eu estiver trabalhando em uma casa que tem vários pavimentos ou às vezes em um prédio. Porque aqui, se eu quiser ajustar, só que se eu colocar 1,7 de altura do observador, ele vai descer para o pavimento inferior. Então não vai dar certo. Por isso que aqui eu tenho que considerar que o nível 0 dessa laje, por exemplo, está em 3,15 metros. Aí eu tenho que considerar 3,15 metros mais a medida, né, que está dando ali 4,83, que enfim vai ser a medida do nosso observador. Então isso é uma questão que tem que ser observada. Só que quando eu selecionar a opção de percorrer estando em um pavimento diferente do térreo, olha só, ele vai automaticamente trocar para a altura dos olhos com base nesse plano que está aqui embaixo. Então essa é uma coisa que fica um pouco confusa, mas é assim que o Sketch faz. Então se a gente tiver nessa opção, que é para posicionar o observador, ele vai me dar a altura com base no nível 0. E aí se eu alterar para essa opção de percorrer, ele vai me dar a altura com base no plano inferior que eu estou utilizando aqui. Então olha, eu poderia percorrer e ele está considerando a altura do olho de 1,67. E aí aqui nós podemos alterar a altura dos olhos dentro do comando percorrer. Então se eu tiver aqui e quiser alterar para 1,2, opa, sem querer eu dei um zoom, ele já alterou a altura dos olhos. Mas ó, eu vou colocar 1,2, dar um Enter, e ele vai então descer para a medida correta. Então tem essa diferença. É uma particularidade, é um detalhe, mas isso faz diferença. Às vezes você está tentando posicionar aqui o observador e se não prestar atenção nisso, seu observador vai sair desse pavimento e vai, digamos assim, cair lá para o pavimento de baixo. Então tem que considerar. Então beleza, agora eu quero que você crie algumas cenas internas dos seus ambientes. Pode fazer cena interna do térreo, do pavimento superior, e aí da parte externa também, da parte da fachada. E aí depois nós vamos continuar aqui para poder exportar, então gerar essas cenas e salvar elas como imagem, como vídeos, e entre outras opções que nós vamos ter aí. Bom, agora que você já criou as suas cenas, eu também já criei várias outras aqui, eu quero mostrar duas situações. Então, olha só, eu criei uma cena na minha sala de TV, mas essa cena eu acho que ela não ficou legal, ela ficou enquadrando só ali o rack da televisão e eu queria que ele abrisse, né, para ver mais a escada. Então, sempre que eu tiver já uma cena criada e
precisar fazer qualquer alteração em relação aos elementos que estão visíveis, posicionamento da câmera, altura dos olhos, tudo, tá? Enfim, qualquer coisa, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Eu posso simplesmente ajustar aqui, então, a visualização da minha cena, e como eu tinha mostrado quando a gente estava fazendo o exercício da piscina no começo da aula, nós podemos atualizar a cena. Então eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção atualizar. Isso nós também poderíamos fazer clicando aqui direto no painel de cenas, vindo aqui na cena, olha, sala de TV, ela está selecionada, e aí clicar nessa opção, atualizar cenas. Então ele ia salvar essas opções aqui. Aí ele até vai abrir uma abinha perguntando se é para salvar todas as alterações. Então olha só, eu vou redefinir localização da câmera, geometria oculta, objetos ocultos e assim por diante. Então sim, eu quero fazer todas essas alterações, quero salvar exatamente da maneira que eu estou vendo na minha tela. Então eu clico na opção atualizar. E aí está pronto. Então agora essa opção aqui, ela já está salva, digamos assim, da forma correta. Então atualizada. Essa questão de atualizar a cena só vai servir para aqueles elementos que a gente, por exemplo, posicionamento da câmera, esse tipo de coisa. Qualquer alteração que você faça no seu modelo, ele automaticamente vai ser replicado em todas as cenas. Por exemplo, aqui na fachada, se eu viesse aqui e simplesmente terminasse de aplicar o revestimento nessa parte de cima, isso é uma alteração no modelo. Então eu não preciso atualizar nada. Ele automaticamente vai mostrar o meu modelo com aquela atualização. Então, se você fizer qualquer alteração, colocar qualquer tipo de cor diferente, colocar um móvel a mais, enfim, opções de modelagem, ele não vai, a gente não precisa atualizar. O Sketch ele simplesmente vai ver o que está sendo representado ali da forma como você modelou. Então essas alterações já vão ficar salvas automaticamente. Então beleza. Feito isso, vamos fazer o seguinte agora, antes de gerar, enfim, as nossas imagens. Eu vou fazer aqui a planta baixa do pavimento superior. Então, para relembrar, eu vou pegar minha seção, meu conjunto de ferramentas chamado seção, vou clicar aqui, vou travar perpendicular ao eixo azul e vou criar um corte nesse sentido. Então, aqui, um corte da planta baixa. Pronto. E aí, eu tenho que tanto visualizar, vou abrir meu painel de exibições, visualizar do alto e alterar minha câmera, clicando, poderia clicar Shift C porque eu defini esse atalho na aula passada, mas a gente pode fazer a mesma coisa clicando aqui em câmera, selecionando projeção paralela. Olha só, agora eu estou vendo o pavimento superior. E aí eu vou criar, então, vou adicionar uma cena nova, que daí vai ser a cena do pavimento superior, planta baixa do pavimento superior. Para renomear, eu vou fazer isso através do painel aqui, então eu vou vir e olha só, renomear para planta baixa, pavimento superior. E além disso, eu vou também ajustar a ordem. Então eu vou colocar essa cena aqui depois da minha cena de planta baixa. Então eu vou subir aqui e vou mexendo nessa setinha e observando aqui em cima, até ela chegar na posição correta, que chegou. Então tá certinho. Bom, beleza. Você também poderia fazer, às vezes a gente quer mostrar os nossos ambientes como se fosse uma perspectiva. Não é bem o corte, mas, por exemplo, mostrar o pavimento superior ali sem a nossa cobertura. Então isso é muito fácil de fazer. Eu poderia, por exemplo, vir aqui na opção de fachada, em que meu modelo está completo e sem os cortes, e ocultar toda essa parte aqui de cima. Então eu oculto os telhados, aquilo ali. Poderia tanto ocultar quanto simplesmente ir nas etiquetas de cobertura e laje cobertura e ocultar essas etiquetas. Mas aqui eu quis fazer ocultando cada um dos elementos. E daí eu poderia fazer uma cena assim, por exemplo. Então a gente também tem essa opção
Ó, eu posso adicionar uma cena com essa perspectiva, mostrando a casa então toda aberta. E agora eu vou renomear clicando aqui. Então, vou renomear por aqui. E aí, vista superior. Pronto. Então, aqui eu já fiz várias cenas. Tem diversas opções aí. Diversas visualizações que agora nós vamos aprender, então, a exportar. Bom, vamos lá. Como vai funcionar essa parte aqui da exportação? A primeira forma de exportar, eu vou mostrar a forma mais simples, que é exportar como uma foto comum. Uma foto em que você pode enviar por e-mail, enviar pelo WhatsApp, enfim, a forma mais simples de exportação. Para fazer isso, então eu tenho que estar aqui na minha cena, porque o Sketch ele vai exportar exatamente o que eu estiver visualizando nele. Então eu vou clicar aqui em arquivo e nós vamos aqui em exportar, e a foto é um gráfico 2D. Então eu vou selecionar essa opção aqui de gráfico 2D. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui algumas opções. A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar onde que vai ficar salva essa nossa imagem. Então eu vou colocar aqui que vai ser foto 001. Só que vamos fazer o seguinte, tá? Antes de você exportar, observa as opções que você tem de exportação. Então clica aqui em opções. No meu caso, eu já alterei as opções. No seu caso, provavelmente vai estar marcado essa opção aqui, que é usar o tamanho da visualização, e a largura pode ser que esteja igual ao meu ou pode ser que esteja diferente. Isso vai depender da resolução do seu monitor. Vamos fazer assim. A primeira imagem que a gente vai exportar vai ser dessa forma. Então eu vou exportar utilizando o tamanho da visualização. Aí aqui embaixo, essa opção de suavização de serrilhado, você sempre pode deixar marcado. Isso aqui não tem a ver com render fotorrealístico, não tem a ver com outros programas, é só para a gente deixar essas linhas mais, digamos assim, menos quebradas na hora que ele for exportar. Então essa opção você sempre pode deixar marcada. Aqui na compressão do JPG, que é o formato da foto que nós vamos exportar, então sempre tem que estar em melhor qualidade. Tá? O arquivo vai ficar maior, só que a qualidade da foto vai ficar também melhor. Então eu vou dar um OK e só verifica, mas a gente vai exportar em JPG, que é uma imagem bem comum, é um formato comum de imagem. E aí eu vou clicar então em exportar. Ele vai carregar um pouquinho e vai exportar. Pronto, agora se eu for na minha foto, lá na minha pasta, na verdade, eu já vou ter acesso a essa minha imagem. Então ela está aqui. Beleza, então está feito, está exportado. Olha só, a gente já está vendo aqui o nosso modelo. Só que tem alguns ajustes básicos que nós podemos fazer que vão melhorar muito a exportação das imagens dentro do SketchUp. Então agora eu vou mostrar quais são essas opções que nós precisamos nos atentar. Então voltando lá para o Sketch, nós vamos fazer o seguinte. Sempre que eu for trabalhar na exportação, eu gosto de tirar os perfis da nossa imagem, né? Então do nosso modelo. Lembra que os perfis a gente pode tanto vir aqui, por exemplo, na opção dos estilos, e eu posso vir aqui em editar, aqui nessa primeira opção, que é a configuração das arestas, e tirar essa opção ou deixar em 1, mas tem uma forma mais fácil do que vir aqui. Você pode simplesmente vir aqui em visualizar, clicar em estilo de aresta e selecionar essa opção, perfis. Na verdade, nós vamos desselecionar essa opção. Então, eu vou clicar aqui e olha só, na hora essas nossas linhas já ficaram mais finas, ficaram mais discretas. Isso é uma coisa que eu aconselho que você faça em todas as suas cenas. Então, você poderia, inclusive, já ter criado as cenas assim, tá? Seria mais fácil. No dia a dia, o ideal é que você crie realmente as cenas já com os perfis desligados. Mas aqui, como a gente criou tudo com o perfil ligado, então nós vamos ter que vir e atualizar essa cena para que o Sketch salve essa informação na cena. Então eu vou atualizar aqui.
Pronto, então já atualizei. Agora eu vou exportar novamente. Então nós vamos vir aqui de novo em arquivo, exportar, gráfico 2D. Ele já está selecionado em imagem JPG. O nome que eu vou dar vai ser foto 002. E antes de exportar, nós vamos clicar aqui em opções. Na verdade, assim, eu geralmente não trabalho com o tamanho da visualização, porque a gente não vai ter uma resolução muito alta da foto. Então, eu aconselho que você deselecione essa opção e nós podemos aqui trabalhar com qualquer tamanho de foto, tá? Então, a gente pode colocar até 9.999 pixels aqui. Eu gosto de deixar com 5.000 pixels, que é um tamanho ótimo de foto. Essa foto ela vai ficar bem grande, com uma resolução ótima. E o arquivo também, o arquivo que vai gerar não vai ser um arquivo tão pesado assim. Então, eu procuro trabalhar com pelo menos 5.000 pixels de largura. A altura, ele sempre vai calcular proporcional ao nosso monitor. Então, você pode simplesmente alterar aqui na largura, que a altura já vai ser calculada automaticamente. Embaixo, nós também vamos manter essa opção do serrilhado e eu vou deixar na melhor qualidade. Vou dar um OK e vou exportar. Então, agora ele vai demorar um pouquinho mais para exportar, porque a foto vai ser maior, mas já nós vamos ver o resultado. Então, agora que já exportou, eu vou lá para minha pasta e vou também abrir essa foto 2. Olha só que diferença. Então, aqui é a minha foto 1, aqui é a minha foto 2, com os perfis desligados e com uma imagem com uma resolução bem mais alta. E essa aqui é a foto 1. Então, olha que diferença. O nosso modelo aqui na segunda foto ficou bem mais limpo. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço na hora de exportar. Desligar perfil e exportar em uma resolução alta. Porque a gente vai conseguir fotos muito mais limpas, tá? O nosso modelo parece que até ficou mais... fica como se fosse melhor modelado. Então, é bem mais agradável dessa forma aqui. Então, a gente consegue ver bem a diferença que dá entre exportar de qualquer jeito e exportar fazendo esses ajustes. E além disso, olha só, se eu quisesse dar zoom nessa foto, então eu vou clicar aqui e colocar para exibir tamanho real. Olha como as minhas texturas ficam bem definidas, bem desenhadas, as minhas linhas ali elas estão certinhas. Então eu consigo aproximar sem perder muita qualidade. Enquanto que na foto número 1, se nós formos aproximar, olha só como é que fica. Então a minha textura fica toda borrada, as linhas também. Então a gente perde muita resolução. Fica feia a foto se eu for dar zoom. Além disso, olha só, essas linhas aqui, que são aquelas linhas que estão dividindo os nossos grupos, né? Então grupo da parede do pavimento superior, grupo da platibanda e assim por diante, aqui elas aparecem bem marcadas. Mas quando eu estou trabalhando com essa opção com os perfis desligados, elas ficam praticamente invisíveis. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como que nós podemos ocultar realmente essas linhas, mas no dia a dia, eu, em muitos momentos, nem oculto elas, porque elas vão ficar tão discretas que vão praticamente ficar invisíveis no nosso modelo. Então, não tem necessidade de ficar ocultando. Mas elas estão ali, só que elas ficam extremamente discretas, olha. Dependendo de como a gente olha, a gente não consegue nem ver essas linhas. Então isso é bem legal também. Bom, agora vamos vamos exportar uma outra foto aqui. Vamos voltar no Sketch. E eu vou fazer aqui uma exportação então da vista da planta baixa. Então, de novo, a mesma coisa, olha, a gente vai vir em arquivo, exportar, gráfico 2D, foto 003. E aqui nas opções você pode clicar para verificar, mas ele vai salvar essas opções. Então depois que você alterou uma vez, ele já vai deixar o padrão das suas fotos com aquela largura de 5.000 pixels, a altura vai ser de 3.000 e assim por diante. Então vou dar um OK e vou clicar aqui para exportar a foto. Então dessa forma eu já vou ter quase que uma planta baixa humanizada. Olha só, aqui eu já conseguiria utilizar essa planta para colocar em alguma prancha, alguma coisa desse tipo. Ela já sai aqui, se eu exibir tamanho real, olha, fica tudo bem definido.
Então essa é uma ótima opção para a gente trabalhar. Então exportar JPG vai facilitar bastante, principalmente para você enviar pelo WhatsApp, enviar por e-mail. É o padrão de foto que vai abrir em qualquer computador, então você consegue compartilhar de uma forma bem fácil. Tem uma questão aqui importante quando a gente está, como eu comentei, de exportar em alta definição. Se você estiver trabalhando com estilo, por exemplo, de desenho, que são esses estilos meio diferentes, olha só, eu vou pegar e vou exportar numa qualidade alta. Então eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, exportar um gráfico 2D, foto 004, e aqui nas opções está tudo já salvo. Então vou exportar com 5.000 pixels e vou clicar em exportar. Então agora que exportou, se eu abrir essa foto, olha só. Então quando você está trabalhando com uma resolução muito grande nesses estilos desenhados à mão, então ele vai perder bastante o efeito se você exportar uma qualidade muito alta. Olha só, ele ainda está com efeito, mas ele fica bem diferente do que a gente está vendo aqui no Sketch. Olha só como aqui as linhas estão mais grossas, as linhas parecem ser mais tremidas, e aqui, né, essa janela tem menos informações, enquanto que aqui fica com bem mais informação e as linhas ficam bem mais finas. Então isso aqui pode ser que você queira esse efeito, mas é quase como se isso aqui parece menos, digamos assim, um croquis. Ele ficou um desenho mais certinho. Então, caso você queira aquele efeito igual você está vendo aqui no Sketch, aí para esses estilos diferentes de desenho, aí sim eu aconselho que você exporte numa resolução mais baixa. Então olha só a diferença que vai dar. Se eu vier aqui nas opções e ligar para ele usar o tamanho da visualização, vou agora salvar como foto 005. Então olha só, o efeito dessa foto ficou bem diferente. Então olha, aqui é o desenho 004, aquela primeira que a gente exportou em alta definição, e esse daqui é o segundo em baixa definição. Aí eu consigo ter esse efeito exatamente igual tá aparecendo ali no Sketch. Então isso é uma coisa para você sempre considerar, tá? Nesses casos aqui, se você realmente quer esse efeito, aí faz sentido exportar com uma resolução mais baixa. Bom, agora eu vou voltar na planta baixa e eu vou ensinar como é que nós podemos exportar uma foto no Sketch, mas com transparência. Então vamos por partes que daí a gente vai entender isso certinho. O que acontece? Quando nós exportamos isso aqui em JPG, eu consegui exportar a minha planta baixa, só que o fundo do SketchUp ficou aparecendo, olha só. Então, essa cor do fundo aqui, ela aparece. Em alguns momentos, você, por exemplo, se eu fosse colocar isso aqui em uma prancha, pode ser que eu queira colocar na prancha apenas o meu desenho, a minha planta baixa. E eu não quero que apareça o fundo, porque o fundo, na verdade, vai ser o fundo da prancha. Então, como é que nós podemos fazer isso para que o Sketch ele automaticamente não mostre para a gente o fundo, né? Que o fundo fique transparente, e aí por conta disso vai facilitar bastante na hora de montar as pranchas. Bom, nós podemos fazer da seguinte forma. Então eu estou vendo aqui minha planta baixa vista, né, a planta baixa do térreo, e aí eu vou gerar então uma foto. Nós vamos fazer assim, eu vou selecionar a opção exportar e nós vamos até gráfico 2D. Aqui eu vou mudar o tipo do arquivo que vai ser exportado. Então, ao invés de uma imagem JPG, JPG, nós vamos selecionar uma PNG. Então, vai ser esse formato de arquivo. O legal desse formato de arquivo é que ele permite transparências na nossa foto. Então, eu vou colocar aqui foto 006 e aqui nas opções eu vou clicar também. Olha só, então aqui a gente tem que, primeira coisa, eu preciso deixar em 5.000 pixels, assim como eu tinha feito com o JPG. E aqui nós temos que deixar essa opção ligada, fundo transparente. Senão vai ficar exatamente igual ao JPG, então sairia com o fundo. Então aqui, como eu quero um fundo transparente,
eu vou deixar essa opção ligada e vou dar um OK. Bom, agora eu vou clicar em exportar. Ele vai carregar, já já a gente consegue ver essa foto. Então olha só, agora que exportou, se eu vier aqui nos meus arquivos e abrir a foto, então ele me mostra a foto apenas da planta baixa, não tem nenhum fundo. O fundo sai como se fosse em branco. Eu vou fazer mais uma vez isso para mostrar alguns detalhes em relação a essa questão aqui. Então, eu vou abrir aqui um outro arquivo para montar uma prancha e aí vai ficar fácil de visualizar essa situação aqui da transparência. Então, eu vou abrir aqui o InDesign. Então, este aqui é o InDesign, que é o programa que eu geralmente uso para montar pranchas, quando eu preciso fazer pranchas de apresentação ou diagramar textos e apresentações. Bom, então aqui eu vou colocar um fundo, uma cor de fundo nessa prancha, para ficar fácil de você entender. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um azul. Então eu tenho aqui a minha prancha, tem o fundo azul. Aí eu vou aplicar uma foto aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, primeiro eu vou colocar da planta baixa. Então eu vou selecionar aquela foto em PNG que foi criada e vou colocar aqui. Olha só, então nesse caso, o meu desenho fica só com a planta baixa, que é exatamente o que eu quero, porque eu fiz em PNG. Se eu colocasse aqui aquela foto que foi feita com o JPG, então olha só a diferença. Eu teria esse fundo, né, na minha foto, que é o que eu não quero. Então isso vai ser bem legal, principalmente quando a gente estiver montando esquemas de apresentação, né, trabalhando com diagramação em pranchas de apresentação, faz muito mais sentido eu utilizar essa opção em que eu não tenho fundo do SketchUp. Olha só, mas a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa com a fachada. Então eu coloquei aqui na fachada e vou exportar um PNG. Então novamente, exportar, gráfico 2D, eu vou selecionar foto 007. Aqui posso clicar nas opções, mas já está tudo configurado certinho. Vou dar um OK e eu vou clicar em exportar. Então ele já exportou. Agora, se eu abrir a minha foto no arquivo, eu já consigo ver uma situação. Olha só, o meu chão ele não está aparecendo aqui, mas o céu está aparecendo. Inclusive, se eu colocar aqui nessa prancha, olha só como é que vai aparecer essa nossa foto. Então, aqui ficou transparente o chão, só que o céu no Sketch ele vai ser considerado como um elemento. Então ele não vai ter transparência no céu. Portanto, se você precisar trabalhar com PNG, você precisa estar com o fundo do Sketch totalmente de uma cor só. Como é que a gente faz isso? Desligando sempre o solo e o céu. Como que nós vamos desligar essas duas opções? Então, relembrando, nós vamos ter que alterar uma opção aqui nos estilos. Então, olha só, eu vou entrar nos estilos e aí aqui dentro nós temos ali na aba editar, eu tenho essa configurações de fundo, que é a opção do meio. Então, o meu solo ele já está desativado por padrão, mas eu vou também desativar o céu. E agora sim, olha só, então eu só tenho essa cor do fundo. E agora se eu vier aqui e fizer novamente essa exportação, aí vai dar tudo certo, porque eu não tenho nenhum elemento ali atrás que o Sketch vai entender como um elemento que ele precise representar na imagem. Então aqui, colocando mais uma vez essa última foto que eu acabei de fazer, a gente vai ter essa situação. Então olha só, agora sim ficou certinho. Então eu estou representando aqui apenas o modelo, né, na minha prancha, não tem mais nenhuma informação. Então é bem legal, o PNG é uma opção interessante, facilita bastante, porque caso contrário, se você não fizer assim, aí você teria que apagar o fundo usando o Photoshop, por exemplo.
Mas se você usasse exportação direto em PNG, você não vai precisar ter esse trabalho a mais de apagar o fundo do SketchUp. Então, principalmente quando a gente vai, por exemplo, apresentar, né, fazer uma apresentação de uma... Eu vou colocar aqui, ó, uma planta baixa. Então, eu vou esquematizar aqui, colocar uma isométrica da planta baixa. Então, colocar essa imagem no na nossa prancha. Então, é legal representar dessa forma. E daí, mesmo em 3D, eu consigo exportar e ele vai ficar com fundo transparente. Então, é uma opção que a gente usa bastante. Deixa eu colocar essa aqui agora na prancha. Aí, então olha só que legal. Para a gente fazer esquemas de apresentação, essa opção aqui, o PNG, é a opção ideal. Então, essa é mais uma forma que nós temos de exportar uma imagem a partir do SketchUp. Bom, a próxima opção para exportar que nós temos aqui é a opção de exportar em DWG, ou seja, exportar esse nosso modelo para AutoCAD. Nós geralmente utilizamos essa opção para fazer algumas coisas, tanto para usar o nosso modelo do Sketch como base no desenho no AutoCAD, ou também para pegar algum bloco que exista aqui no Sketch e levar para o AutoCAD. Então, primeiro eu vou mostrar a primeira função, que seria para usar o nosso modelo como base de um desenho no AutoCAD. Por exemplo, imagina que você já tem o seu modelo feito e você precisa fazer os cortes lá no AutoCAD. Só que o corte, às vezes, é um modelo muito complexo, é uma construção muito diferente, e aí você tem um pouco de dificuldade para conseguir visualizar o que está sendo cortado, o que vai estar em vista, o que não vai estar. Enfim, nesses casos, você poderia passar um corte aqui no seu modelo do SketchUp e levar esse corte para o AutoCAD. Eu vou pegar aqui o corte B, que é um corte mais simples, e aí vai ficar um pouquinho mais rápido para mostrar para você. Você poderia fazer com qualquer outro corte, qualquer outra planta baixa, enfim. Mas é claro que, por exemplo, a planta baixa aqui eu não vou fazer porque tem bastante vegetação. Isso vai acabar demorando muito para exportar para o AutoCAD. Vai funcionar, mas vai demorar. Então, só por uma questão aqui do nosso tempo, eu vou fazer utilizando este corte. Então imagina que eu quero fazer este corte no AutoCAD, e aí eu vou usar essa minha visualização aqui como base. Então, observando esse corte, eu vou vir aqui na opção Arquivo, vou selecionar a opção Exportar, vai ser também um gráfico 2D, e aqui nós vamos selecionar a opção DWG do AutoCAD. Então, eu estou exportando um arquivo de CAD. Eu vou colocar aqui, o nome desse arquivo vai ser corte 2, corte B. E aí, nas opções, você não precisa mexer. Por padrão, ele já vai exportar, né, no CAD na escala correta, com as medidas corretas, e também já vai exportar numa versão bem antiga do AutoCAD. Então, você não vai ter problema para abrir esse arquivo no programa que você estiver utilizando, na versão do AutoCAD que você estiver utilizando. Então, eu vou clicar aqui na opção Exportar, ele vai carregar. Pronto, então ele já exportou. Agora, vindo aqui na pasta, eu vou ter que abrir, então, o AutoCAD que eu exportei. Aqui, corte BB, e eu vou clicar para abrir. O CAD, ele sempre vai avisar o seguinte, que esse arquivo de DWG que eu estou tentando abrir não foi criado por um programa da Autodesk. E aí pergunta se a gente tem certeza que deseja abrir. Eu vou dizer que sim, então eu vou colocar continuar a abrir o DWG. Então eu vou clicar aqui. E olha só, eu já tenho o meu corte desenhado. É claro que para isso dar certo, você precisa ter modelado corretamente com as medidas corretas. Mas olha só, se eu der um DI aqui no AutoCAD, eu tenho a espessura correta da laje, que são os 10 centímetros. Aqui, ó, as paredes estão com 15 centímetros e assim por diante. Então aqui o pé direito também eu poderia conferir, está exatamente com os 3 metros. Então tá tudo certo.
Só que o que acontece? Eu não aconselho que você simplesmente selecione essas linhas e vá alterando as camadas. Então, assim, colocando nas camadas de alvenaria e assim por diante. Por quê? Porque isso aqui é um CAD que ele vem todo quebrado. Então, olha só, essas linhas estão todas quebradas, tá tudo bem bagunçado. E além disso, tá tudo com uma camada só, que é a camada 0. Então, o que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você desenhe por cima do seu corte. Então, apenas use esse corte como base. Então, eu vou pegar aqui nas minhas camadas que eu tenho dentro desse arquivo e vou selecionar, por exemplo, uma camada aqui auxiliar. E daí, com essa camada, eu posso ir fazendo todas as linhas que eu preciso. Então, aqui eu vou redesenhar por cima do corte. Isso, é claro, vai dar um pouco de trabalho, mas ainda assim vai ser muito mais rápido do que eu ter que fazer esse corte do zero, porque eu já tenho aqui várias informações que vão me ajudar. Então, e eu vou garantir, né? Fazendo assim por cima, eu vou garantir que eu não vou ter linha quebrada, que eu não vou ter linha sobreposta, nada desse tipo. Então, o ideal é que você use isso apenas como base, que vá desenhando por cima, e daí depois que você, por exemplo, desenhou todas as linhas que você precisava no corte, então daí eu vou vir aqui e eu vou deletar, por exemplo, todas as linhas, a não ser a minha linha auxiliar. Então aqui eu vou selecionar a seguinte opção no AutoCAD, QSE, que é o filtro de seleção, e aí eu vou selecionar aqui, né? Então poderia selecionar qual que é o desenho que eu vou aplicar o filtro. Então eu vou clicar aqui e selecionar esse corte. E vou selecionar o seguinte, que eu quero selecionar todas as camadas que sejam, por exemplo, não iguais, ou seja, diferentes da camada auxiliar. E dou um OK. E aí deleto. Então, dessa forma, só aquelas linhas que eu desenhei por cima, só as linhas que eu tenho certeza que estão desenhadas corretamente, que vão permanecer no meu desenho. Então, isso facilita muito. Você pode fazer isso com planta baixa, com cortes, que sempre vai funcionar. Então, é uma opção bem interessante que nós temos, desde que você já tenha modelado tudo no Sketch. Aí uma outra situação também que é bem comum é o seguinte, quando nós estamos desenhando no AutoCAD, vai ser necessário, por várias vezes, a gente pegar alguns bloquinhos, por exemplo, blocos de mobiliários. É claro que você pode estar trabalhando com uma template, pode ter alguns blocos salvos aí no seu computador, mas eu abri aqui um desenho que está dentro da pasta da aula 8 e chama planta baixa exercício. Então olha só, essa é uma casa, uma planta baixa de uma casa, e eu quero colocar aqui uma mesa de sinuca. Só que, puxa, eu não tenho nada de mesa de sinuca em bloquinho de CAD. Então, como é que a gente poderia fazer? Uma opção seria você ir procurar na internet, encontrar um bloco de CAD disponível, ou você pode fazer o seu bloco aqui no AutoCAD com base nos objetos do SketchUp. Então, como que a gente faria isso? Vou abrir aqui a pasta da aula 8 e eu já deixei um arquivo que chama mesa sinuca. Então você vai abrir esse arquivo. Aqui eu abri esse arquivo. Essa é uma mesa de sinuca profissional, então ela é uma mesa de sinuca grande e ela foi baixada diretamente do Warehouse. Então olha só, é uma mesa que tem bastante detalhes, bastante informações. Bom, essa aqui é exatamente a mesa que eu quero utilizar no meu AutoCAD. Só que, como que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa, a gente tem que vir aqui e acertar as exibições. Então, eu vou selecionar a opção aqui, exibições, e vou olhar de cima. Eu vou alterar a câmera para projeção paralela, porque é a forma como nós vemos os elementos no AutoCAD. Então, sem perspectiva alguma. E aí, nós vamos fazer aqui essa opção de arquivo, exportar, gráfico 2D, e eu vou exportar para DWG, dentro da pasta que eu escolhi. Então, vou colocar aqui mesa de sinuca e vou clicar em exportar. Agora eu vou precisar ir lá na pasta onde eu salvei esse arquivo e vou abrir o arquivo no CAD. Bom, aqui já vai aparecer esse arquivo salvo. Pode notar que sempre que a gente importa do Sketch, então essas linhas vêm todas
explodidas, né, todas separadas. E para usar aqui na nossa planta baixa, o ideal é que seja um bloco. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar o objeto inteiro e eu vou copiar isso daqui com um ponto de referência, porque eu vou copiar desse arquivo do CAD para um outro arquivo. Então, para fazer isso, eu vou clicar em Ctrl Shift C e vou clicar aqui em um ponto base no AutoCAD. Então, vai ser aqui. Agora eu vou lá na planta baixa do exercício e vou clicar em Ctrl Shift V. E aí eu vou colar essa mesa de sinuca como um bloco. É claro que depois eu ainda preciso alterar qual é a camada que ela vai ficar. Então, ela vai ficar em layout mobiliário. Mas olha só, agora eu já tenho um bloco de CAD com o tamanho correto da mesa de sinuca que eu precisava. Então, isso dessa forma fica muito mais fácil, porque no Sketch nós temos uma infinidade de objetos disponíveis e nós também, a outra vantagem é o seguinte, que é muito fácil, né, além disso, além de tudo isso, é muito fácil eu encontrar esses blocos, porque o Sketch já tem aquela biblioteca que é o Warehouse toda organizada. E além disso, também, uma outra vantagem é que, por exemplo, em alguns momentos você vai precisar fazer uma planta baixa e aí depois fazer um corte no AutoCAD. Só que nesse corte você também precisa mostrar os mobiliários, os elementos. Então, se você só tivesse um bloco em DWG, nem sempre esse DWG ele vai ter todas as perspectivas de um objeto. Mas como eu tenho aqui esse objeto no Sketch, eu posso vir, por exemplo, e olhar ele de lado. E eu posso exportar ele com essa vista. Então, por exemplo, eu vou exportar aqui mesa de sinuca, elevação. E aí, mais uma vez, eu vou vir aqui no arquivo, vou abrir primeiro o arquivo de CAD. Aí eu vou dar um Ctrl Shift C, selecionar um ponto base e depois eu poderia levar, olha só, eu vou deixar aqui mesmo. Então eu poderia colocar nesse desenho, Ctrl Shift V, e agora eu tenho essa vista do mesmo objeto. Então é claro, aí aqui eu teria um corte em que eu colocaria esse objeto. Mas essa é uma vantagem muito interessante, o fato de que eu posso extrair a vista que eu quiser de qualquer objeto. Então isso é muito legal. E olha, ele fica todo detalhado, tudo certinho, já com as alturas, com as dimensões todas corretas. Então, para o AutoCAD, eu sei que este não é um curso de AutoCAD, mas essa é uma ferramenta que para você que trabalha com projeto, possivelmente já teve necessidade de encontrar um bloco para trabalhar no AutoCAD, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade que você tem agora utilizando o SketchUp, que vai realmente facilitar muito o dia a dia. Eu, particularmente, só utilizo, quando eu preciso de um DWG, de um bloco, né, para ser utilizado no AutoCAD, que eu não tenho, eu vou direto e procuro pelo SketchUp. Eu não fico procurando em fóruns, na internet, nem nada disso. Então, eu acho uma maneira muito mais fácil de trabalhar. E aí é uma opção, então, que você tem. Bom, vamos voltar aqui no nosso sobrado. Eu vou voltar para a vista da fachada agora. Continuando, nós temos mais algumas opções aqui para exportação. Em relação ao gráfico 2D, aquelas opções que eu mostrei são as opções mais utilizadas. Então, são essas que você vai acabar utilizando no dia a dia. Mas nós também temos algumas opções para exportar o nosso modelo em 3D. Então, daí seria nesta primeira opção aqui, modelo 3D. Bom, eu vou mostrar o seguinte. Aqui nós temos diversos tipos de arquivos que nós podemos trabalhar. Geralmente, quem mexe com o SketchUp vai acabar utilizando o Sketch para trabalhar no Lumion e também trabalhar no Revit. Eu vou mostrar quais são as duas opções que nós temos. Por exemplo, se você quiser trabalhar no Lumion, então levar o modelo aqui do Sketch para o Lumion, você pode trabalhar com esse arquivo colada, que é .die. Então eu vou salvar essa minha casa com esse tipo de arquivo. Eu vou colocar aqui Sketch para Lumion.
e eu vou clicar em exportar. Ele vai carregar e vai ser exportado o arquivo. Então, finalizou a exportação para o Lumion. Bom, agora eu vou abrir esse arquivo no Lumion. Então, aqui eu já estou dentro do Lumion. E para importar aquele arquivo, basta eu vir aqui na opção de importar um novo modelo, e aí eu vou ter que procurar aquele modelo que eu acabei de exportar para trazer para o Lumion. Então, eu vou ter que selecionar o arquivo aqui. Ó, já encontrei. Sketch para Lumion. Eu vou clicar em abrir. Ele vai carregar um pouco e aí vai me perguntar qual que é o nome que eu posso deixar esse modelo aqui no Lumion, qual a pasta, importar as animações e arestas. Tá, vamos dar um OK nessa opção. Agora olha só, ele já importou aqui, eu posso colocar o meu modelo em algum lugar aqui no Lumion e aí esse modelo já está pronto para ser usado. Opa, aí. Então, essa é a opção que nós temos para trabalhar com os modelos do Sketch dentro do Lumion. Isso vai facilitar também bastante. Agora eu vou fechar o Lumion. E o próximo passo, a próxima opção de exportação em 3D é a opção que nós temos para utilizar esses modelos dentro do Revit. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar esse arquivo da mesa de sinuca. Então, eu vou exportar este arquivo lá para o Revit. Porque o que acontece no Revit, geralmente nós precisamos modelar as paredes, modelar os pisos, e o Revit é um programa que vai entender esses elementos. Mas se a gente simplesmente importar um sketch para o Revit, então o que acontece é que isso vai ser exportado como se a gente fala que é simplesmente uma massa. Imagina que é só uma escultura da sua casa. Ou seja, o Revit não vai entender o que é parede, o que é piso, o que é mobiliário, nem nada desse tipo. Então, não se usa muito a opção de exportar um modelo inteiro do Sketch para o Revit. Mas o que a gente acaba utilizando é o seguinte, às vezes também eu preciso de um bloco de mobiliário no Revit e não tenho ele nas famílias que existem lá, né, nas famílias do Revit, ou não tenho nenhum arquivo que eu possa utilizar. Então você pode pegar um mobiliário do Sketch e levar lá para o Revit. Então vamos aprender a fazer isso. Aqui então com a nossa mesa de sinuca, eu vou clicar em arquivo, selecionar a opção exportar e eu vou exportar um gráfico em 3D. A opção do arquivo que vai ser exportado vai ser arquivo IFC. Então esse é um arquivo padrão para qualquer programa que trabalhe na plataforma BIM. Então você pode utilizar ele para exportar tanto para o Revit quanto para o ArchiCAD também. Então eu vou clicar aqui em IFC e vou clicar na opção exportar. Bom, esse arquivo foi exportado, ele dá um aviso aqui, o resultado de exportação, pode só dar um OK, e eu vou agora abrir o Revit. Bom, eu já estou com o Revit aberto, e para agora eu importar aquele modelo, vou fazer o seguinte. Então, eu vou vir aqui na aba Inserir, e vou selecionar que é essa opção de vínculo de IFC. Então, eu posso clicar aqui e vou selecionar aquele arquivo que foi exportado. Aqui, mesa de sinuca, eu vou clicar em abrir. Então, aqui essa mesa já apareceu e ela foi importada para o meu Revit. Agora eu poderia utilizar ela dentro de um modelo, enfim, de uma casa que eu estivesse construindo e assim por diante. Então ele já fica aparecendo aqui. Então essa é uma opção bem interessante também, é uma outra coisa que a gente acaba utilizando bastante no dia a dia.
Agora, a última opção que nós temos de exportação diz respeito a exportar uma animação. Então é a partir daqui que nós vamos fazer um vídeo. Mas antes de entrar nessa opção, eu quero mostrar algumas outras coisas. Por exemplo, quando nós temos aqui uma sequência de cenas dentro do SketchUp, eu posso fazer uma apresentação com essas cenas, uma apresentação automática. Para fazer isso, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e aí tem essa opção de reproduzir animação. E olha só o que acontece. O Sketch ele fica automaticamente trocando de uma cena para outra. Então, isso aqui, na verdade, é quase que uma pré-visualização do vídeo que nós vamos gerar. Perceba que existe um tempo em que o Sketch está mudando de uma cena para outra, então é o tempo, né, de movimento, e aí tem um tempo também em que ele fica parado em uma cena. Eu vou mostrar para você como você pode configurar esses intervalos, né, tanto do movimento quanto do tempo em que ele vai ficar mostrando uma cena específica. Aqui ele vai ficar girando, tá, entre essas cenas infinitamente até eu selecionar a opção pausar ou interromper, senão ele simplesmente vai ficar trocando e trocando. Então eu vou clicar aqui em interromper e aí ele saiu. Bom, como é que eu vou ajustar o tempo entre as minhas cenas? Esse tempo vai poder ser ajustado aqui vindo na opção de janela. Nós vamos selecionar informações do modelo e nós temos aqui a primeira opção, se chama animação. Então aqui nós temos a primeira opção que é ativar transições de cena. Isso vai fazer com que o Sketch tenha um movimento. Caso a gente não marque essa opção, então ele vai mostrar como se fosse uma sequência de fotos, em que cada uma das cenas ele vai mostrar uma cena né, depois da outra, como se fosse simplesmente uma apresentação de slide. Então aqui a gente geralmente gosta de deixar com as transições ativas. O tempo que demora entre uma cena e outra é este daqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser que leve mais tempo esse movimento, eu poderia aumentar esse valor ou diminuir. Aí vai ficar a seu critério. E aqui o tempo entre as cenas, na verdade, é o tempo em que o Sketch fica parado olhando para a cena. Então, por exemplo, eu poderia aumentar ou também diminuir. Vou colocar aqui, 2. Então vai ficar 2 segundos parado em uma cena e 2 segundos em movimento. E eu vou fechar. Agora, se eu reproduzir essa animação, vai acontecer justamente isso, olha só. 2 segundos parados aqui numa cena, 2 segundos se movendo. 2 segundos parado e depois 2 segundos se movendo novamente. Então, esses intervalos são exatamente os intervalos que também vão aparecer no nosso vídeo. Além disso, eu tenho uma situação aqui. Vamos supor que eu não quero que todas essas cenas apareçam na minha apresentação. Então, eu quero que algumas dessas cenas não sejam incluídas nessa apresentação aqui, dessa animação, e, por consequência, também não vão aparecer no vídeo. Então, por exemplo, eu vou selecionar que tanto a planta baixa do térreo quanto a planta baixa do pavimento superior não vão aparecer na animação e também não vão aparecer no vídeo. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Com essa cena aqui, eu vou ir lá na aba das cenas e aí vou selecionar essa cena. Então, aqui, ó, estou clicando já na planta baixa. Dentro dessa cena, eu vou vir aqui e tirar essa opção de incluir na animação. Então, eu vou desselecionar e pode ver que ela vai ficar entre parênteses. Qualquer cena que não tiver incluída na animação, ela vai ser mostrada com o nome dessa forma. Vou fazer a mesma coisa com a planta baixa. Ó. Então, eu vou tirar ela da animação. Agora, o que vai acontecer? Se eu estiver fazendo uma apresentação, né, reproduzindo uma animação, a hora que chegar nessas duas cenas, o Sketch simplesmente vai pular para a próxima. Então, olha só, da garagem vai para o corte A. Percebeu? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Dessa forma, a gente pode ter inúmeras cenas no nosso modelo, mas a gente pode controlar certinho
quais são as cenas que vão aparecer ou não na nossa apresentação. Além disso, a sequência das cenas, ela sempre vai respeitar essa sequência aqui. Então, caso você queira mudar a ordem que as cenas vão aparecer, lembra que você tem que vir aqui e alterar a posição dessas cenas. Aí você vai conseguir readequar, né, reajustar a sequência dessas cenas. Bom, eu estou aqui então com todas essas cenas criadas e eu vou gerar um vídeo a partir dessa animação que eu criei. Então aqui nós vamos ter todas essas cenas, exceto planta baixa e planta baixa do pavimento superior. Para fazer o vídeo, nós vamos vir aqui em Arquivo, eu vou selecionar a opção Exportar e vou clicar na opção Animação. Então ele já vai abrir aqui perguntando onde deve ser salvo esse vídeo. Então eu vou salvar aqui na minha pasta. Tem algumas opções, mas vídeo é só esse tipo de arquivo, tá? Então arquivo MP4, eu vou deixar aí nele e eu vou colocar aqui o nome de vídeo sketch. Aqui nas opções, então vamos clicar também nas opções para dar uma olhada nas opções do vídeo. Nós temos o seguinte, eu posso selecionar uma resolução, já existem algumas resoluções aqui que são pré-programadas, digamos assim. Então eu tenho 1080p, 720p e o 480. Essa opção aqui, o 1080p, seria o Full HD, seria ideal para a gente assistir numa televisão grande. Aí, claro, quanto maior a resolução, maior o arquivo também. A gente pode trabalhar com opções de resolução personalizada. Quando eu seleciono essa opção, eu posso tanto ajustar aqui uma proporção diferente para a minha tela. Então eu tenho 16:9, que seria a proporção widescreen, que é a tela de televisão que a gente está acostumado. Tem também o padrão, que é aquela televisão quadrada que nós tínhamos antigamente. E aí eu tenho até a opção personalizado. Nesse caso, eu poderia colocar qualquer largura e qualquer altura para os meus pixels. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer um vídeo na vertical, daria para eu alterar esses pixels aqui. Bom, nesse nosso caso, eu vou exportar em 720p, porque é uma resolução boa, mas ainda assim não vai ficar um arquivo tão grande. Então aqui, para efeito de demonstração, eu vou utilizar o 720p. Aqui também, se você tiver na dúvida de qual é o tamanho do vídeo, você pode clicar nessa opção, olha só, visualização do tamanho do quadro. E ele vai mostrar aqui uma telinha, como se fosse aquela tela inicial do trailer de um filme, qual é o tamanho do seu quadro. Então esse daqui seria o quadro de 720p, que na verdade a resolução dele é 1280 pixels de largura por 720 pixels de altura. Então é exatamente o que está falando ali, ó, largura e altura. Então esse é o tamanho do vídeo que vai ser criado. Aqui embaixo nós podemos definir quantos quadros por segundo nós vamos ter. Então, por exemplo, um vídeo ele é formado por uma sequência de imagens. Então, em 1 segundo, se eu tenho 24 imagens em 1 segundo, isso vai criar uma sensação de movimento. É assim que um vídeo funciona. Aqui nós podemos, então, definir quantas fotos eu vou ter por segundo. Quanto maior o número de fotos, então mais fluido vai ficar o seu vídeo. Quanto menor, vai parecer que o vídeo está meio que travando, meio que engasgando. Para o nosso caso, eu vou deixar 24 pixels por segundo, 24 quadros por segundo, porque vai dar uma ideia boa de movimento, mas ele também não vai pesar tanto o arquivo. Se eu estivesse colocando aqui 30 quadros por segundo, o vídeo ia ficar com um tamanho bem maior, ia demorar um pouco mais também para exportar. Então aqui também eu vou deixar em 24. Aí na hora de finalizar o vídeo, eu tenho essa opção aqui de voltar para a cena do início. Então ele vai fazer todas as cenas e aí vai voltar para a cena 1, que é a fachada, e aí sim vai terminar o vídeo. Então eu posso deixar essa opção ligada. Aqui, renderização, você sempre deixa essa opção ligada, porque as linhas também vão ficar menos quebradas, digamos assim, então vai fluir melhor essas linhas dentro do seu vídeo. E agora nós vamos clicar então em OK. Eu vou dar um OK e eu vou clicar aqui em exportar.
agora vai começar a exportação da animação. Isso pode levar um tempo, o tempo sempre vai variar dependendo do seu computador e também dependendo do número de cenas que você tem para exportar. Aqui então ele vai te dar, né, quantos por cento já foi, vai mostrar quanto tempo mais ou menos vai demorar. E aqui eu tenho quadros que estão sendo exportados. Então, no meu vídeo, eu vou ter um total de 625 quadros. Ou seja, como se eu tivesse 625 fotos para fazer o meu vídeo. Então agora eu vou aguardar até a exportação ficar concluída. Então agora que finalizou, eu posso aqui abrir o nosso arquivo e nós temos o vídeo pronto. Então olha só. E é legal que, como é em MP4, você pode inclusive já enviar pelo WhatsApp. Então essa é uma vantagem também de trabalhar com esse formato. E aí nós temos então nosso vídeo pronto. Então vamos lá. Bom, feito isso, eu quero mostrar mais duas situações aqui no Sketch. É bem interessante quando a gente está trabalhando com o vídeo e com a apresentação, mesmo que seja aqui dentro do SketchUp, trabalhar com o sol, então simular sombras e também fazer com que a gente consiga percorrer o interior da casa. Então eu vou mostrar para você essas duas situações. Primeira opção vai ser mostrar o caminho que o sol faz. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui algumas cenas com a sombra. Então, olha só, eu vou ligar a sombra e aqui eu vou colocar então o sol na parte da manhã e vou criar uma cena aqui e depois vou colocar também o sol no período do meio-dia. Então aqui o sol do meio-dia, eu vou também criar uma cena nova. E, por fim, o sol no final da tarde. Isso aqui ele trava um pouquinho porque lembra que a sombra pesa bastante no SketchUp, então é por isso que ele fica bem lento. Então, estão aqui as minhas três cenas. Então, cena 16, 17 e 18 é para simular o sol. Só que para a gente ter o movimento certinho do sol, o ideal é que eu não tenha aquele tempo na animação em que a minha cena fica parada, olhando, né, para a cena. Então eu vou vir aqui e vou tirar aquela opção que eu tenho na animação. Então aqui, ó, tempo entre as cenas vai ficar em 0. Então eu só vou ter o movimento das cenas, não vou ter mais aquele tempo parado. Então vou fechar aqui e vou vir aqui, ó, a partir da cena 16 e vou iniciar a minha animação. Então aqui, reproduzir a animação. Aqui ele ficou um pouquinho travado, né? Na animação não deu para ver. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de observar, eu vou criar um vídeo apenas com com a cena 16, 17 e 18. Aí vai ficar fácil de enxergar o que eu estou tentando passar para você. Então aqui eu estou selecionando várias cenas, segurando o Ctrl. Então eu seleciono diversas cenas e eu vou tirar todas da minha animação. E agora eu vou criar um outro vídeo. Então aqui gráfico,
vai ser uma animação, exportar animação. Eu vou exportar um vídeo SketchUp Sol. Vou clicar aqui. Bom, finalizou a exportação, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, olha só. Pode perceber que a sombra ela se movimenta certinho. Então, isso é bem legal. Tá? Então, para você apresentar para uma pessoa a questão do movimento do sol, é bem interessante trabalhar com essa opção do vídeo. A última coisa que eu quero mostrar em relação aqui ao movimento e aos vídeos que nós podemos trabalhar é o seguinte. Eu vou desligar a sombra agora e vamos supor que você quer criar um percurso dentro dessa casa, como se você estivesse andando por esse modelo. Então eu vou colocar aqui meu observador, vou trocar a abertura da câmera para 55 graus. Eu vou fazer o seguinte, para a gente criar essa ideia de movimento, então eu preciso criar cenas em sequência. Por exemplo, eu vou criar aqui uma cena nessa posição. Aí em seguida eu vou andar um pouquinho, então aqui com essa opção do percorrer, então eu vou clicar, eu vou andar um pouco, eu vou criar uma outra cena. Eu vou andar mais um pouco e vou criar mais uma cena. E eu vou fazendo isso. Então, quando você chegar aqui em uma porta, daí não vai ser possível passar através da porta. Então, eu vou precisar, de novo, posicionar aqui o meu observador para dentro e aí criar uma cena nova. Então, vou andar mais e essa vai ser a minha última cena. Bom, pronto. Então, eu criei ali algumas cenas que vão dar essa ideia de movimento. Por que que eu simplesmente não criei a primeira cena e a última cena? Pelo seguinte motivo, o Sketch ele vai fazer o movimento da forma que ele acha mais fácil. Então, se eu tivesse, por exemplo, colocado a minha primeira cena aqui, então eu vou criar uma cena, a cena 19 eu vou deixar criada. E em seguida eu vou colocar o meu observador aqui. Por exemplo, eu vou trazer ele aqui para frente da casa. Dessa forma vai ficar mais fácil de entender. Então ele está aqui. Então ele não vai fazer, só porque eu fiz, né, com o mouse todo esse caminho vindo por aquela porta e vindo para cá, isso não é garantia de que ele vai percorrer exatamente esse caminho. Olha só, entre a cena 19 e a cena 25 aqui, olha o caminho que o Sketch vai fazer. Então ele vai dar uma volta para chegar aqui. Então não dá para a gente simplesmente fazer a primeira e a última cena. Por esse motivo você tem que ir fazendo cenas aos poucos. Então é como se você estivesse ali andando, dá uns 3 passos, cria uma cena, dá outros 3 passos e cria uma cena. Porque daí, né, nessa ligação de 3 passos, não vai ter muito como o Sketch fugir da movimentação de câmera que você quer. Então daí vai dar tudo certo. Aqui eu vou excluir essa cena 25. Eu vou também incluir a cena 19 até a cena 24 na animação, porque elas não estão na animação. E a cena 16, 17, 18 eu vou tirar da animação. Então agora eu vou ter um vídeo, na verdade, só desse nosso observador percorrendo a casa. Então eu vou exportar novamente esse vídeo. Então eu já concluí o meu vídeo, agora eu vou abrir para ver como ficou. Então olha só, o percurso na casa fica certinho.
Lembrando que aqui, para isso dar certo, a gente precisa deixar aquele tempo entre as cenas zerado, de forma que eu não vou ter aquela parada para observar a cena, tá? Então tem que ficar no tempo zero e daí a gente só vai ter o movimento. Então isso vai criar a ideia de que você está andando dentro do seu modelo da forma correta. Então legal, isso daqui é uma ótima opção também. Essas são basicamente as opções que nós temos para trabalhar aqui dentro do Sketch. A última coisa que eu quero comentar é o seguinte. Por exemplo, eu fiz aqui algumas imagens do fundo, mas eu tinha comentado que esses perfis, ó, nós podemos ocultar eles. Então vamos lá. Por exemplo, nessa cena, eu quero, a primeira coisa, eu vou atualizar essa minha cena para que ela fique sem os perfis. Essas linhas já vão ficar mais finas. Então eu vou aqui atualizar essa minha cena. Mas para que eu não tenha, né, para que eu não consiga visualizar essas linhas de forma alguma na minha exportação, eu vou fazer o seguinte. Eu não posso vir aqui e simplesmente ocultar, quer dizer, deletar essas linhas. Senão a gente vai abrir ali a parede e vai dar errado. Então o que nós podemos fazer é ocultar essas linhas. Olha, eu posso selecionar ela, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção ocultar. Eu vou ter que fazer isso nesse grupo de cima também, porque aqui são duas linhas. Uma linha era o limite da parede e essa outra linha é o limite da platibanda. Então eu vou clicar aqui e ocultar também. Agora eu consegui ocultar aquelas duas linhas. Uma forma mais fácil de fazer isso é usar o seguinte. Se você estiver trabalhando com a borracha, mas segurar o Shift na hora de clicar em cima de uma linha, ele não vai deletar a linha, ele vai ocultar. Então a gente pode usar essa ferramenta para tornar as coisas um pouco mais fáceis, olha. Então eu vou ocultando essas daqui, e aí tá perfeito. Então agora a gente não vê nenhuma divisão nessas linhas. Eu vou exportar essa foto, então para a gente ver o resultado. Então arquivo, exportar, nós vamos lá em gráfico 2D e eu vou exportar como um JPG, então como uma foto normal. E vou colocar aqui foto 006. Aqui em opções, só vou verificar se já está em 5.000 pixels, então está tudo correto. Eu vou exportar. Então, observando aqui, essa foto já ficou, olha só, perfeito. Então, eu já não tenho mais nenhuma linha aparecendo ali. É claro que, como eu falei, quando a gente está trabalhando, né, com uma resolução alta da foto e eu também estou trabalhando com sem os perfis, então essas linhas elas vão ficar bem discretas, tá? Quase não vai dar para ver. Mas se você quiser ocultar todas elas, você pode. Aqui eu quero mostrar uma situação interessante na fachada. Então, deixa eu vir aqui na fachada e eu vou arrumar ela para que essa linha não apareça. Então, olha só, vou entrar aqui, vou ocultar essa linha, entro aqui e oculto essa. Teria que fazer a mesma coisa para essas daqui também. Aí, aqui deu certo. Aqui, olha só, essa daqui tá fácil de ocultar, então eu oculto ela inteira. Essa da minha platibanda a gente não pode ocultar inteira, porque olha só, ela vem de fora a fora. Aqui, ela tá servindo não para delimitar ali a minha parede, mas sim marcar, né, o fim da minha platibanda. Então, se eu ocultar ela inteira, vai ficar um pouco esquisito, olha, parece que tá faltando alguma coisa ali, dependendo do ângulo. Vai ficar, a gente não consegue ver direito essa platibanda. Então, nesses casos, o que você pode fazer? Lembra que se eu desenhar uma linha em cima de uma linha que já existe, eu vou dividir essa linha, ó. Então, agora eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Então, eu posso vir aqui e ocultar só o pedaço que eu quero. E aí vai estar tudo certo. Então, eu ocultei da forma correta essa linha. Então, essa é uma opção que você pode fazer para deixar o seu modelo mais certinho na hora da exportação. Então aqui, exportando a última foto. Aí,
Então, pode perceber que ficou perfeito. Agora eu não vejo mais nenhuma linha mesmo, né? Elas foram todas ocultadas. Bom, então nessa aula nós trabalhamos com as opções de exportação. Tem diversas formas de exportar o nosso modelo. E nós vamos ficar por aqui hoje. Então essa aula termina aqui e nós nos vemos em breve na próxima aula.